Olá, hoje nós vamos falar na TV Olos sobre alimentos funcionais, nutrição celular e emagrecimento, mitos e verdades, que é um tema muito importante porque nós temos no organismo humano em torno de 300 milhões de células. E lembrando a vocês que diariamente nós renovamos em torno de 50 mil células. E o que é um alimento funcional? Os alimentos funcionais, eles são alimentos ou ingredientes que possuem efeitos benéficos à saúde, trazendo um equilíbrio e um bem-estar e uma proteção. Eles agem não só como regulador imunológico, mas também eles são muito eficazes para proteger em relação ao que nós chamamos de processo inflamatório, que induz as doenças crônicas, inclusive doenças degenerativas como o câncer. Então, o seu consumo diário ele é muito importante, associado a uma dieta equilibrada, saudável. E lembrando que o organismo precisa em torno de 2.200 a 2.400 quilocalorias por dia, equilibrados entre proteínas, sais minerais, os chamados hidrocarbonatos complexos e também as vitaminas e os antioxidantes. Então nós vamos descrever agora alguns dos mais importantes alimentos chamados funcionais. Então vamos começar pela isoflavona. As isoflavonas têm ação estrogênica natural, reduz os calores da menopausa feminina e um efeito anticâncer. E são encontrados na soja não transgênica, a soja orgânica e os derivados da soja. Inclusive é um dos componentes fundamentais da alimentação vegetariana e responsável pela longevidade nos países asiáticos e a baixa incidência de câncer lá, inclusive de próstata masculina. As proteínas da soja reduzem o nível de colesterol. Também são encontrados na soja e nos seus derivados. Os ácidos graxos ômega 3 têm uma ação anti-inflamatória natural, nutrem as células gliais, que são o mangue do nosso cérebro, impedem o envelhecimento cerebral, reduz a agitação e ansiedade humana, corrige o déficit de atenção, são extremamente importantes na formação do sistema nervoso da criança dentro do útero materno no primeiro trimestre. Daí a importância da gestante ingerir peixes de águas profundas, peixes marinhos, a sardinha, o salmão, o atum, a anchova e o arenque. Depois nós temos o ácido A-linoleico, que é extremamente importante para estimular o sistema imunológico e tem também uma ação anti-inflamatória. O que tem no óleo de linhaça, na soja, nas nozes e amêndoas, que são considerados alimentos extremamente importantes para também o nosso cérebro. As catequinas reduzem a incidência de certos tipos de câncer, reduz o nosso colesterol ruim e estimula o nosso sistema imunológico. Então nós temos essas catequinas no chá verde, na cereja, na amora, na framboesa, no mirtilo, na uva roxa e no vinho tinto. Daí a qualidade medicinal para a longevidade. O licopeno é também um alimento funcional extremamente valioso
para proteger em relação ao câncer de próstata masculina. Então esse antioxidante ele é muito rico no tomate, nas frutas vermelhas, como o morango, a melancia, a goiaba. Então são todos alimentos riquíssimos no licopeno. Então ele é indicado para proteger o organismo nessa situação. A luteína e a zeaxantina são também antioxidantes que protegem em relação à degeneração macular, que aumenta o risco da perda de visão na terceira idade. Então ela é muito rica nas folhas verdes, no pequi e no milho. Depois nós temos os indóis e o isotiocianatos, que são antioxidantes, indutores de enzimas que protegem contra o câncer, principalmente o CA de mama. E esses indóis tem na couve-flor, tem no repolho, no brócolis, na couve de Bruxelas, no rabanete e na mostarda. Já os flavonoides têm uma atividade anticâncer, vasodilatadora, anti-inflamatória e antioxidante. Eles estão presentes na soja, nas frutas cítricas, no tomate, no pimentão, na alcachofra e na cereja. E agora a gente fala da importância das chamadas fibras solúveis e insolúveis, que reduz o risco de câncer no cólon, os cânceres de intestino, melhora o funcionamento intestinal, que eles são considerados pré-bióticos, são precursores da microbiota intestinal e também ajuda, eles têm um efeito regulador da glicemia e no tratamento da obesidade são extremamente importantes porque ajudam a queimar gordura e reduz a saciedade. Eles são encontrados em cereais integrais, na aveia, no centeio, no farelo de trigo, nas cevadas, as leguminosas, como a soja, o feijão, a ervilha, e hortaliças com talos, e também as frutas com casca, como a laranja. Então aqui eu quero dar uma dica para vocês da importância de ingerir os alimentos de uma forma integral. Então, ao invés do suco, você comer a própria fruta, seja a maçã, a pera, a uva, a laranja, que você come o bagaço, que é rico em flavonoides, que protege em relação à degeneração celular. Os pré-bióticos ativam a microflora intestinal, favorecendo o bom funcionamento do intestino. E eles são extraídos de vegetais como a chicória e a batata iacum, que são ricas. Aqui o pré-biótico também é a batata doce, que é a queridinha dos atletas e das atrizes de cinema. Por quê? Porque diminui a insulina, ele tem um efeito insulínico natural e a sobrecarga no nosso pâncreas, portanto previne o diabetes. Depois nós temos os chamados sulfetos salílicos, que tem no alho e na cebola, são os chamados superalimentos. O alho e a cebola são antibióticos naturais, atuam reduzindo a pressão arterial, aumentando a imunidade, são riquíssimos em vitamina C e são considerados alimentos detox, daí serão usados no tempero junto com a nossa alimentação. Isso aí, o alho e a cebola são verdadeiras farmacopeias naturais. As lignanas, que fazem a inibição
de tumores, que são a linhaça e a noz moscada, também muito utilizadas no dia a dia na nossa alimentação. E aí nós temos o famoso tanino, que é rico no abacate, é um antioxidante potente, que tem na maçã, no manjericão, na manjerona, na uva, na sálvia, no caju e também na soja. Nós temos os estanóis e esteróis vegetais, que reduzem o risco de doenças cardiovasculares, que são os óleos de origem vegetal, como o de soja, o de madeira e o azeite de oliva extra virgem macerado a frio, que o ideal é que seja consumido inclusive para cozinhar. Então, sempre o de capinha verde na alimentação, seja para colocar nas saladas no dia a dia, como para cozinhar os alimentos. E os famosos probióticos, são bifidobactérias, são os lactobacilos, que favorece a função digestiva gastrointestinal e reduz o risco de constipação e de câncer de cólon, que tem nos leites fermentados, no iogurte e outros produtos lácteos fermentados. Então, esses são os mais importantes para nós termos qualidade de vida na nossa alimentação. Para completar, nós vamos falar sobre a nutrição celular em relação aos alimentos funcionais, o emagrecimento e os mitos a respeito de alimentação. Então, nós renovamos a importância desses alimentos na qualidade de vida, cereais integrais, vegetais crucíferos, o chá verde, que inclusive é detox, o vinagre de maçã, o consumo de peixes, de águas profundas, o consumo de cereais integrais, o consumo do vinho tinto, uma taça de vinho por dia, o tinto seco, a variedade Bordeaux é mais medicinal, porque ela é mais rica em resveratrol, que impede a deposição de placas de gordura no nosso sangue. Os cereais integrais são grãos que são ricos em complexo B e minerais e em fibras, vão ajudar no controle da glicemia e na taxa de colesterol. O chocolate amargo, a 70% de cacau, que é extremamente importante. Os pré e probióticos, que são encontrados os pré-bióticos no centeio, no alho, na cebola, no trigo, no mel, na aveia. E os probióticos, que estão extremamente importantes, que são encontrados no iogurte e no leite fermentado. E aqui nós complementamos essa nossa fala de hoje na TV Olos, falando sobre os mitos e verdades sobre os alimentos. A linhaça tem um alto teor funcional de ácidos graxos essenciais para hidratar as articulações, impedir a síndrome do olho seco e a artrose da mulher depois do climatério e da menopausa. E tira as ondas de calor. A quinoa, que é um superalimento, que é riquíssimo em proteínas, também ajuda na TPM feminina. O amaranto, que é o amiguinho das mulheres fitness, porque contém 15% de proteína e pode ser adicionado açúcar, iogurte e caldos para uso diário na alimentação. O óleo de coco é 1 colher de sopa por dia, porque ele é mais calórico, mas ele é extremamente medicinal e porque ele é rico em ácido láurico e caprílico,
que favorece com a imunidade, aumenta a imunidade e regula o funcionamento intestinal. E ele controla o cortisol, que é o hormônio do estresse. Não é à toa que os baianos são calmos daquela forma, né? Eles amam o coco e os derivados do coco. E o óleo de coco atualmente está extremamente badalado. Depois tem o colbo, que queima a barriga, é usado em cápsula. A gente usa 500 miligramas, até 2 gramas por dia, antes das refeições. Ele tira a vontade de comer massas e guloseimas, junto com a garcínia, que é um fruto da Camboja, nós usamos muito, e a batata doce, como eu falei, que ela libera energia gradativamente, é a queridinha dos atletas de fitness. O goji berry, que é uma planta oriental, é um fruto de uma planta, que é extremamente medicinal, riquíssimo em vitamina C, e também tem muito triptofano, que impede a depressão. Tá? Gostaria de agradecer e contar com vocês nas nossas próximas falas na TV Olos. Um grande abraço, saúde e paz para todos.